13 de maio de 2014. Allan Kardec é apresentado no São Paulo e explica a saída do Palmeiras. Filho de ex-atacante do Verdão, novo reforço é palmeirense desde que era criancinha. Em entrevista exclusiva, Léo, o ídolo santista, fala sobre planos para o futuro e revela mágoa com a maneira como foi tratado na saída do Peixe. Não esperava mesmo terminar minha carreira do jeito que terminou. É duro pra mim, mas... Na série São Paulo no Mundial, é a vez de Mogi das Cruzes, casa da Bélgica na Copa. Em entrevista, Messi exalta a temporada do Atlético de Madrid e fala sobre chances da Argentina no Mundial. E ainda, relíquias da carreira do pentacampeão Edmilson viram peças de museu e os ensaios para a cerimônia de abertura da Copa do Mundo. O Gazeta Esportiva volta já! Olá, ótima noite de terça-feira para você. Depois de uma polêmica negociação envolvendo o São Paulo, Palmeiras e o Benfica de Portugal, o artilheiro Allan Kardec foi apresentado oficialmente como o mais novo reforço tricolor para a sequência da temporada. Envolvido numa transação que custou 4 milhões e 500 mil euros aos cofres do clube, ou seja, quase 14 milhões de reais, ele chega após assinar um contrato de 5 anos com salário de 300 mil reais por mês, tá bom? O repórter Adriano Dolfi acompanhou a apresentação do atacante tricolor. Allan Kardec treinou fisicamente, foi para o banho e algumas horas depois retornou, mas para a sala de imprensa, para vestir a camisa 14, herdada do zagueiro Edson Silva. O atacante, que já trabalhou com o Muricy no Santos, não teme a concorrência, por causa da versatilidade. Com ele eu joguei em várias posições, quando tinha Borges, Ganso, Neymar, eu jogava um pouco pela direita, às vezes na ausência de um na frente eu jogava como centroavante, às vezes na ausência de outro no meio eu jogava no meio. Eu não tenho preferência por posições, eu sei que aqui você tem uma equipe que está se formando, tomando cara e eu estou chegando para ajudar meus companheiros. A chegada ao São Paulo foi um assunto explorado em poucos momentos da entrevista coletiva. Uma história bem diferente da saída do arquirrival Palmeiras, que fica ali, do outro lado do muro. Eu acho que ficou para trás. Acabou ficando no passado. É passado. Hoje eu estou no São Paulo, estou vestindo a camisa do São Paulo. É o atacante bem que tentou superar a marcação dos jornalistas. Mas o assunto Palmeiras foi inevitável. A negociação com o Palmeiras. Você tem duas verdades na história, cada um vai defender os seus interesses. Então, a partir do momento em que o meu pai sentiu que eu estava sendo, entre aspas, assim, agredido por alguma das partes, porque acaba que isso gera um desgaste para a imagem e algumas inverdades foram ditas, então meu pai começou a rebater do outro lado. Ele simplesmente tentou defender os meus interesses, acabou falando algumas coisas, eu acredito que ele não tenha falado demais, mas em alguns dias que eu estive do lado do meu pai, o telefone dele não parava de tocar, toda hora perguntando alguma coisa, uma notícia nova que saía. Fama de mercenário. No final da história, infelizmente, alguém terá que ser o culpado. Não foi só uma oferta que voltaram atrás, foi mais de uma oferta que voltaram atrás. E no final das contas, uma pessoa que talvez não possa te pagar X a mais, no final das contas, ela talvez venha e fale, eu posso cobrir tudo. Eu acho que não tem tanta lógica isso. Na entrevista do presidente do Palmeiras. Como foi falado do outro lado, que o jogador estivesse no ostracismo, quando veio para o Brasil, quando veio para o Palmeiras. Enfim, eu não tive a oportunidade de vir só para o Palmeiras, eu tive a oportunidade de vir para outras equipes também. Só que a camisa do Palmeiras representa muito para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. E quando eu saí do Santos, eu saí campeão paulista, eu saí vitorioso. Acaba que cada um fala o que quer, mas a história não é bem assim. Eu me senti bastante ofendido com isso. Houve falta de ética? Em todos os momentos que nós sentamos com o Palmeiras para conversar, nós sentamos exclusivamente só com o Palmeiras. E você vê que fica aquela situação, resolve, não resolve, resolve, não resolve. Uma situação por mais de 2 meses. Então, eu acho que não faltou ética. Eu acho que a partir do momento que o meu pai deu uma declaração, porque ali eles já estavam voltando ali a segunda ou a terceira vez, se eu não me engano, numa proposta que eles ofereceram.
foi oferecido por uma pessoa na sala e eles voltaram na proposta e meu pai ficou com medo. O problema de saúde, a gastrite, durante a negociação. Quando eu chegava em casa e deitava a cabeça no travesseiro e tentava dormir com a esperança de que tivesse algo que se resolvesse, chegava no dia seguinte e não estava resolvido. Aquilo gerava um desgaste. Eu chegava em casa, minha esposa falava, poxa, você não vai comer, você não vai se alimentar? Eu falava, não consigo, eu vou comer qualquer coisa, a comida bate, dá ânsia de vômito, começa a voltar, não consigo comer. Eu tive perdas aí físicas, perdi 4 quilos e ainda estou abaixo do meu peso, estou fazendo um trabalho para que eu possa voltar, porque esses dias foram muito difíceis para mim. A diretoria do São Paulo tenta agora inscrever o atleta na CBF, antes da abertura da janela internacional de transferências. O que nós tentamos fazer foi um atalho. É valer-se da rescisão do Palmeiras, já que ele estava vinculado a um clube brasileiro, para fazer a celebração do contrato e da entrada no contrato com o São Paulo dentro da CBF, como se isto não fosse uma transferência internacional. E foi o presidente do clube o responsável por fechar a entrevista. O que eu quero saber é se você vai fazer até o fim do Brasileiro mais gols que o Luiz Fabiano. Complicado, presidente. É difícil até se tratar do Luiz, que é um jogador fantástico, que faz muitos gols. Então, não sei dizer se eu farei mais ou menos. Se terminar igual, acho que fica bom para todos. Bom para mim, bom para o Luiz, bom para o São Paulo. Isso que a gente pode chamar de fogo amigo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, o Allan Kardec acho que foi claro em tudo que ele colocou. Havia a necessidade de você... A gente ouviu o presidente do Palmeiras, ouviu o presidente do São Paulo e, na verdade, faltava uma manifestação realmente do Allan Kardec. E acho que ele foi muito claro. Ele colocou ao lado dele a ansiedade para resolver logo um problema com o Palmeiras. Foi uma negociação desgastante, você faz uma proposta, vem outra, e no fim o São Paulo apareceu no caminho. Se você analisar de maneira fria, Chico, no momento até eu comentei que a postura do São Paulo, ela não foi legal, obviamente, não tem nada de irregularidade, mas ela foi inoportuna. Mas se você avaliar com os olhos de mercado friamente, o Allan Kardec tentou a renovação com o Palmeiras. O Palmeiras voltou atrás numa proposta que já tinha feito. Ele tem todo o direito de tentar a sorte num outro lugar que ele pague aquilo que ele entende que ele vale. Quer dizer, é uma opção profissional. E o Allan Kardec, falando especificamente do Allan Kardec, ele fez o papel dele. Ele negociou com o Palmeiras, esgotou todas as possibilidades e aí chega uma hora que a paciência acaba. Quer dizer, não adianta você fala assim, eu quero X, te oferece 20% menos, aí você aceita. Não, na verdade queremos te dar menos 10%. Aí chega uma hora, não, então não quero mais. Ele colocou energia na negociação. Ainda mais se existe uma outra proposta, acho que isso faz parte do profissionalismo. Boa noite, Chico. Estou meio com um torcicolo aqui, não vou poder girar para você como sempre giro. É verdade. Assim, parece um robô. É o Celso Coppi. Celso Coppi. Celso Coppi. Bom, boa noite, Michel, boa noite, Celso, boa noite a todos vocês. Evidentemente que, como disse o Celso, faltava a explicação do Allan Kardec. E a explicação do Allan Kardec foi dramática. Você viu aí que o garoto ficou um tempo sem dormir e um tempo sem comer. O cara perdeu 5 quilos. Perder 5 quilos em um mês é o que eu sonho e não consigo, né? Porque eu sou o contrário dele. Quando eu estou nervoso, eu como, né? Eu engordo, né? Como a maioria das pessoas. Ele não, ele está nervoso, está ansioso, não consegue comer. Então, quer dizer, é como o Celso disse, ele viveu um drama, ele fez de tudo para poder ficar no Palmeiras. Aí não deu certo com o Palmeiras, deu certo com o São Paulo, sorte do Allan Kardec, que é um bom jogador, né? Tem 25 anos, fez 76 gols na vida, tomara que ele vá para o São Paulo e faça mais gols, porque 76 gols, para quem joga dentro da área como ele joga, é muito pouco. Se bem que ele é segundo atacante, na verdade, né? Ele não é primeiro. Então, que boa sorte aí para o nosso querido Allan Kardec, que ele seja feliz, e ele que agora disse que sofreu, que por ele quase que fala, por mim eu fico no Palmeiras, os caras que não se acertaram comigo. Foi isso mais ou menos que ele quis dizer. Eu entendi assim. O Allan Kardec está na lista de suplentes anunciada pelo Luiz Felipe Scolari e a gente vai revelar essa lista daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva.
Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é, o Allan Kardec terá sucesso no São Paulo? Celso Cardoso, Robocop. Eu acredito que sim, Michele. Sim. Chico Lang. É difícil saber, mas se não tiver sucesso no São Paulo, vai ter aonde, né? O São Paulo é um time que todo mundo quer jogar. Se eu fosse jogador, eu queria jogar no São Paulo, não tem cobrança. Você faz aquilo que você sabe fazer, que você pode fazer. Né? Então, acho que ele vai ter sucesso sim. Se ele jogar o que ele sabe, só se ele jogar o que ele sabe já está bom. Bom, o resultado sai no final do programa de hoje. A gente quer saber a sua opinião. Seleção brasileira, o técnico Luiz Felipe Scolari divulgou através do site da CBF a relação dos 7 jogadores que ficam na lista de espera para a Copa do Mundo. São eles: Diego Cavalieri, do Fluminense, Rafinha, do Bayern de Munique, Felipe Luiz e Miranda, do Atlético de Madrid, ó o Miranda aí, Lucas Leiva, do Liverpool, Lucas Moura, do Paris Saint-Germain e Allan Kardec, do São Paulo. Chico e Celso, Filipão, foi bem aí na escolha? Esse quer falar? Que primeiro, Chico? Não, pode falar. É que na verdade, exceção feita ao Lucas, não, vai ao Allan Kardec. Todos os demais poderiam muito bem estar na lista do Filipão, dos 23. Eram jogadores que fizeram, a gente falou do Diego Cavalieri, ficou aquela dúvida, né, entre ele e o Vitor, o próprio Rafinha, na dúvida dele com o Maicon, o Felipe Luiz e o Miranda, também a gente questionava, né, a possibilidade do Miranda no lugar do Henrique, é um nome que parecia para a gente com muita clareza, e o Lucas Leiva também, porque estava no bolo ali com o Hernanes, com o Fernandinho. Quer dizer, mais uma vez o Filipão demonstrou muita coerência nessa lista. Aí o Lucas, que era do São Paulo, que estava no Paris Saint-Germain, você poderia questionar, talvez o Robinho, né? O Robinho estava à frente do Lucas nessa opção dos 23 jogadores. Mas é um jogador rápido, tal, melhorou no Paris Saint-Germain. Aí um outro nome que você poderia até pensar, o Alexandre Pato, só que o Alexandre Pato perdeu muito espaço. E aí surge como grande surpresa o Allan Kardec, que havia sido cotado para a lista também dos 23. É verdade. Chico, e uma notícia importante que saiu agora à tarde na Folha de São Paulo é que o fisco português está cobrando 21,2 milhões de reais do seu Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção brasileira. Ele não teria pago impostos, né, sobre o ganho de direito de imagem do ano 2003 a 2008. E isso, se for comprovado, né, e for declarado culpado, ele pode pegar a pena máxima de 12 anos de prisão, gente. Olha, que dor de cabeça para o Felipão, bem às vésperas da Copa do Mundo. Do outro lado do muro, na Barra Funda, o Palmeiras também apresentou um reforço. O meia Bernardo, que estava no Vasco, deixou claro que o Verdão está na vida dele há muito tempo. Veja na reportagem do Fernando Gavini. O novo reforço do Palmeiras tem o verde e branco no DNA. A minha infância foi sempre com a camisa do Palmeiras. Né? Lembro de muitos jogos quando era criança, acompanhado do meu pai, da minha mãe. Nascido em Sorocaba, Bernardo é filho de Hélio, ex-centroavante revelado nas categorias de base do Palmeiras, que defendeu o clube em 83 partidas entre 1983 e 1985. Bernardo veio ao mundo anos depois da passagem do pai por aqui, mas a paixão pelo Verdão ficou no coração. Eu liguei para ele, né, já quando estava quase, né, para acertar, e quando acertou eu fiz outra ligação, falando, ó, pai, deu certo, estou muito feliz, ele ficou feliz também, e brinquei, né? Meu pai era um centroavante nato de fazer gol, né? E eu falei com ele, ó, vou fazer mais gol que você lá no Palmeiras. Conquistar espaço no Palmeiras não vai ser tarefa fácil para Bernardo. Ele sabe que terá o principal nome do time como adversário na briga por um lugar entre os titulares. Aquela disputa no meio, né, onde o Valdívia joga, no ataque, onde eu sei jogar também, né, como um meio atacante, e espero ajudar meus companheiros ali na frente. Só que a concorrência só vai acontecer mesmo depois da Copa do Mundo. Valdívia já se apresentou à seleção chilena. A estreia de Bernardo pode acontecer domingo contra o Vitória em Salvador. Já que quarta contra o Sampaio Corrêa, ele não pode jogar porque já defendeu o Vasco na Copa do Brasil. Eu acho que eu joguei 18 jogos esse ano, né, e meu último jogo foi a final do Carioca. Depois disso eu fiquei só treinando. Estou bem fisicamente, estou tranquilo quanto a isso, e
Se der para viajar, eu vou ficar muito feliz. Bom, meu caro Bernardo, eu me lembro do seu pai jogando no Palmeiras e realmente ele fazia gols. Né? Não era lá o Luiz Fabiano, mas sabia fazer gols. E na época que ele jogava também, tinha gente muito boa no time também, né? Eu me lembro que era no tempo do Artime, né? Era no tempo do Pantera. Então, quer dizer que o Ademar Pantera era difícil, César Maluco veio depois, era difícil pegar esses caras. Agora, você, meu caro Bernardo, tá com a faca e o queijo na mão. O Valdívia não volta mais para o Palmeiras. Estão dizendo que depois da Copa do Mundo ele deve ir para a Europa. Já estão, o Wagner Ribeiro, agora o novo é o homem que representa o Valdívia. Então você vai brigar pela posição com o Bruno César, né? Que foi o ex-corintiano Bruno César. Então eu acho que fica até mais fácil, porque o Bruno César é aquele jogador atlético, né? Só joga se estiver bem em forma. E o Valdívia não. O Valdívia você perderia, porque o Valdívia é mais técnico que você. Mas eu acho que está se acertando. O Palmeiras está se acertando. Trouxe o Bernardo, bom reforço. Era o menino dos olhos do Vasco, né? De todo vascaíno queria que o Bernardo ficasse. Mas no Palmeiras ele tem um futuro brilhante, sim. Tomara que a camisa não pese. Eu não imagino que vai pesar, não. O jogador que vem do Vasco, né? Já tem uma experiência, apesar tem cobrança da também. juventude. O time grande já vestiu uma vez, não vai esquecer mais. Também concordo com você, o Valdívia, pelo que a gente pôde apurar, não tem mais o Palmeiras nos planos. Ainda não há nenhuma proposta oficial do futebol internacional para tirar o Valdívia. Mas ele já está treinando com a seleção do Chile, tem uma Copa do Mundo pela frente e aí na expectativa do atleta realmente é jogar em outro clube no futebol internacional depois da Copa do Mundo do Brasil. O que é bom para o Palmeiras, diga-se de passagem rapidinho, porque o Valdívia custou 22 milhões de reais. E ele só deu despesa para o Palmeiras, ficou um tempão parado, né? E agora se recuperou, voltou a brilhar. Se for bem ou não na Copa, ele vai, né, evidentemente, pegar um bom preço no Valdívia. Tomara que pegue o que gastaram. Hora de mais um capítulo da série de reportagem São Paulo no Mundial, que mostra cidades do estado que serão casa das seleções que disputarão a Copa. Hoje a nossa equipe cai na estrada e vai para Mogi das Cruzes, casa dos belgas. A TV Gazeta colocou o pé na estrada. Essa semana viajaremos até a cidade de Mogi das Cruzes, aproximadamente 70 quilômetros de São Paulo. O município foi escolhido para abrigar a seleção da Bélgica durante a Copa do Mundo. Os belgas se classificaram em primeiro na chave das eliminatórias europeias. Estão no grupo H, ao lado da Argélia, Rússia e Coreia do Sul. A estreia está marcada para o dia 17 de junho em BH, contra os argelinos. Um hotel 5 estrelas com selo da FIFA. Campos de golfe, piscinas, fitness center e piano bar. 89 acomodações já estão reservadas para os jogadores e a comissão técnica. Sim, tivemos mais de 16 equipes fazendo a visita aqui para o resort. E desde o primeiro contato que a Bélgica já fez com o resort, já houve interesse, já foi manifestado o interesse pelo nosso produto para receber a seleção aqui. Neste hotel são 418 quartos como esse, que variam em torno de 40 a 70 metros quadrados. Um luxo só, todos com sacada e uma vista de fazer inveja. São 4 blocos e um fica exclusivamente alocado para atender a seleção. O contato com o hóspede vai ser muito dentro do período de treinamento deles, que eles vão estar envolvidos fazendo atividades dentro do produto, né? E a escolha realmente, um dos pontos é que a privacidade é um ponto em comum, né? Daquilo que a gente promove e aquilo que eles necessitam.
tudo de primeira linha, assim como os funcionários que foram treinados especialmente para o evento. São 400 trabalhando neste resort. Mais um pessoal que trabalha duro na construção de uma cozinha exclusiva para atender os europeus. Um chefe será enviado especialmente para o Brasil, com um cardápio que vai ter que ser seguido à risca. A preocupação mais é no frescor dos produtos e das qualidades dos produtos a quais nós estaremos elaborando para servi-los a eles. O que eles pediram de mais especial? Eles pediram somente isso, a base é peixe, que é uma coisa mais leve, né, por ser atletas, e legumes de primeira qualidade, que é o que nós já temos no dia a dia, então nós não temos muito o que inovar não, porque já é hábito nosso trabalhar com produtos de grande qualidade. Aqui tudo tem mania de grandeza, a começar pelo tamanho do hotel. Uma área de 1.200.000 metros quadrados. Lá embaixo, a seleção da Bélgica tem à disposição 2 campos com tamanhos oficiais, com gramados de ótima qualidade. Bom, e para provar que esse hotel vai recepcionar muito bem a seleção da Bélgica, a gente trouxe aqui o Chris, que é um torcedor belga, mora no Brasil há 7 anos e vai experimentar a comida do chefe da casa, o Ivair Félix. Obrigado. Obrigado. Cris, pelo que você andou vendo aqui, tá muito parecido com o que você comia lá na Bélgica. Então, tô vendo croquetes, é bem... Tudo aqui com batata é bem belga, aspergas, queijo brie. Chefe, o que você vai preparar pra gente? Hoje nós vamos preparar, eu vou preparar uma costelinha de porco com molho de cerveja. Cerveja belga, não tem o que falar, né? Aí, cerveja, você vai me agradar hoje, hein? E depois tem o risoto de aspargos, que se usa muito. Muito. E a batata dauphine, que parece um croquete de batata. A batata dauphine é francês. O Cris falou que a batata é mais ou menos como se fosse o arroz lá na Bélgica. Para eles, né? É muito comum. É frito, é assado, é recheado. Então eles têm uma diversidade muito grande. Ao gratin, eles têm uma diversidade muito grande de batatas. O que te mais atraiu no Brasil? A natureza. Eu acredito que é um país que o tempo é sempre bom. Assim, mesmo no inverno, que a pessoa aqui tá com frio, eu ainda tô com calor. Aqui tem praia, natureza. Eu adoro o Brasil. Legal. Minha esposa. É brasileira, né? É. Mais sal. Tá? Não, tá muito bom mesmo. A gente começa com uma salada, com endívia, que é uma folha muito utilizada lá na Bélgica, né? Muito utilizado na Bélgica mesmo. É bem típico. O que tem mais nessa salada, Cris? Então acertei. Tá aí boa. tem alface, cenoura, né? Alface lá, que seria lettuce em francês. E guerrotes, que seria o cenoura. Francês afiado. Isso. Bon appétit. Então, aqui a gente tem o risoto, né? Risoto com andívia. De aspargos. O risoto de aspargos com a costelinha com molho de cerveja. Molho de cerveja. E a batata? Dauphine. Dauphine. Isso. Vamos ver como é que tá esse negócio aqui, né? Seria em francês, pomme de terre do pinoise. Pomme de terre do pinoise. Isso. Parabéns, viu? O pessoal aqui vai arrebentar, tenho certeza. Muito bom. Bom mesmo, Cris? Deixa eu experimentar tudo, mas eu... Nota pro prato do chefe. A nota do prato do chefe? A minha é 10, a minha é 10, eu não tenho nem o que falar. Agora você. É 9,5. 9,5. Agora com a cerveja virou 10 também. Ah, então tá bom. Obrigado, chefe. Obrigado, eu. Disponha, viu? Parabéns pelo prato. Obrigado, chefe. Cris, sorte pra Bélgica. Obrigado. Mas o Brasil vai ser campeão. Na sobremesa. Um dos dois eu já fiquei bastante feliz mesmo. Bélgica é o Brasil. Chico Lang ficou com água na boca, hein? Eu não posso deixar de falar. Quando eu estive no Japão, eu ensinei
um barman japonês a fazer caipirinha. Ah, é isso que você ensina para as pessoas? Foi lá em Saitama. Os caras não sabiam o que era caipirinha. Eu peguei, o senhor tem limão? Tem. O senhor tem pinga? Não. Tenho vodka. Eu falei, passa para cá. Manda. Aí taquei, espremi lá com garfo, sei lá o que ele tinha. Fui para dentro, a hora que ele tomou, tinha uns 10 caras no pub, começaram a tomar. No dia seguinte tinha uma fila na porta. Falei, ué, o que é? Já não tomar caipirinha. Todo mundo falando, né? E foi uma festa. E aí eu comia de graça do pub, eu e o Djalma Vassão, que foi comigo lá para a Copa, por causa da tal da caipirinha. Mas, de fato, o cozinheiro brasileiro tem a habilidade de fazer qualquer tipo de prato. Você ensinou, o cara aprendeu. Tanto é verdade, por exemplo, restaurante japonês, o que tem hoje de brasileiro com restaurante japonês, sem japonês, é uma grandeza. Bom, em 30 dias, os olhos do planeta Terra estarão voltados para São Paulo, onde acontece a abertura da Copa do Mundo. E os preparativos para a cerimônia já estão acontecendo. Não são só as seleções que estão em fase final de preparação para a Copa do Mundo que acontece daqui a 30 dias. Cerca de 600 artistas estão treinando forte para não fazer feio na cerimônia de abertura da competição, marcada às 13h15 da tarde do dia 12 de junho na Arena Corinthians. Joana Velange, diretora executiva do comitê organizador local, explica como foi planejada a exibição e a escolha dos artistas. A ideia da cerimônia começou no segundo semestre de 2010. Nós vimos várias apresentações de diferentes empresas e acabamos ficando com a empresa do Franco Dragoni, que já trabalhou há alguns anos com o Circo du Soleil. E eles são especialistas em dança corporal, em fantasias lindas, e era exatamente o que a gente estava procurando. Alguns cuidados extras serão tomados. A gente vai trabalhar durante o dia, então não podemos usar muita iluminação, que sempre enriquece muito o espetáculo. Além de que não podemos estragar o gramado, que é uma das coisas principais. E a gente sempre tem que ter a preocupação de usar elementos que não danifiquem o gramado. Portanto, a gente não pode usar elementos pontiagudos, não podemos usar nada que seja pesado. É diferente, porque ele é de dia, então não é uma cerimônia de Jogos Olímpicos, tem a luz para ajudar. Então, realmente, é um espetáculo focado no artista, no performer, na expressão, né? A música vai ajudar muito a esse foco. As bailarinas não escondem a emoção de fazer parte desta grande festa. Antes mesmo da audição, antes de tudo acontecer, acho que todo mundo já ficou muito motivado, porque acho que como bailarina há muito tempo, se assiste a essas aberturas de Copa, de Olimpíadas, é uma coisa que você sempre quer participar. Você fala, nossa, já pensou eu ali? Nossa, que legal, como será que essas pessoas conseguiram? Além dos artistas, a grande atração da cerimônia será uma bola de luz que pretende iluminar o estádio. A bola ela tem como papel principal ser a ligação entre abertura e encerramento. Ela vai ser o fio condutor entre uma cerimônia e a outra, e através dela a gente vai conseguir passar todas as informações para todo mundo que estiver em casa e quem estiver dentro do estádio. E hoje ela é o maior painel de LED do mundo que está sendo feito, e a gente que está construindo junto com um time de pessoas, de engenheiros de fora e engenheiros aqui do Brasil. Toda a estrutura é feita aqui no Brasil e através dela a gente vai conseguir realmente mostrar um pouco de todo o conceito que a gente está querendo fazer do show. Elementos marcantes da história do nosso país, como a capoeira, não serão esquecidos. Detalhes da festa estão sendo escondidos a 7 chaves e o mundo inteiro aguarda o início da Copa do Mundo. Verdade, né? Promete. Você vai ver agora uma reportagem especial com Edmilson, campeão do mundo na Copa do Japão e da Coreia em 2002. Ele encerrou a carreira em 2012 e resolveu criar um museu dentro da própria casa para relembrar momentos de glórias e conquistas em 14 anos de carreira. Histórias são o que não faltam a Edmilson, que quando garoto resolveu ser jogador de futebol. E seu início de carreira se deu com essa camisa aqui, a do 15 de Jaú. E de lá em diante, muita coisa aconteceu na vida dele. Clubes importantes do futebol brasileiro e também internacionais não faltaram em sua vitoriosa carreira. E claro, seleção brasileira em Copa do Mundo, como titular e com direito a esse golaço na campanha do Penta contra a seleção costarriquenha. E não é que Edmilson resolveu resumir a sua história no fundo de casa?
Mas calma lá, tudo com muito glamour e requinte. Acreditem, ele e a esposa criaram o Museu Edmilson. Isso, simples assim. Não, minha esposa guardou muita coisa e nós tínhamos as coisas muito amontoadas, né? Sem ideia, ia caçar coisa, não achava, tinha troféu ou medalha que estava perdida, escondida. E aí a gente trouxe uma ideia, junto com o Fabiano Hayazaki, que é o arquiteto, de fazer esse museu. Aí foi uma coisa que foi criando dimensão, foi criando corpo e a gente acabou fazendo esse museu aí que custou caro pra caramba. São 14 anos de histórias aí, né? Desde São Paulo, em 95, até 2011, quando eu terminei minha carreira no Ceará. Entre as boas e as melhores histórias de Edmilson, um capítulo à parte é a conquista do Penta na Copa de 2002. Ir para a Copa, ser convocado, marcar um gol e ser campeão é tudo que a gente pede para Deus, né? Então, foram momentos ali difíceis também, porque eu joguei o primeiro jogo e aí o Filipão me tirou do jogo da China. Então, eu não imaginava que eu ia ter uma outra chance dentro da Copa. Um torneio tão curto, né? Tão curto isso. O Brasil tinha ganhado de 2-1 com aquele gol do Luizão, um pênalti mais ou menos, e ganhado 4 da China. Eu falei, não entro mais. Foi quando eu entrei contra a Costa Rica, fiz o gol, dei um passe pro Júnior fazer o dele. A gente passou das quartas, né? O Filipão falou, a gente já tá entre os 4, foi o que eu falei. Agora a gente tá aqui, vamos ganhar. Né? Então, e ele fez uma palestra antes do jogo da Turquia, que foi um jogo super difícil. O Filipão falou assim, se nós ganharmos daqui, tchê, nós vamos na final e metade do mundo tá vendo nós. Então, quando a gente ganha naquele jogo, eu vou pro vestiário, eu começo a chorar de um pranto e não parava mais. Né? O nego vinha me consolar, eu tava inconsolável, chorando, e passou toda a minha infância, né? Lá no Taquaritinga, as dificuldades que eu passei em Jaú, até no São Paulo, as dificuldades para ser convocado e chegar no auge. Eu acho que hoje a gente dá valor, porque quando você está jogando parece que você está anestesiado, e quando você para, realmente você vê a dimensão, que você vê o menino de 10 anos, o pai fala assim, ó, tá vendo esse cara, ele foi campeão do mundo, isso não tem preço. Pentacampeão do mundo em 2002 e agora dono de museu, Edmilson tem sim bagagem para projetar como pode ser a Copa do Mundo para a nossa seleção brasileira. Talvez essa seleção não tenha o brilho de outras seleções, com grandes nomes, com grandes jogadores e tal, mas ele tem uma amizade, uma solidificação no comportamento do Filipão, e os caras, mesmo tendo muito dinheiro e jogando em grandes clubes, os caras correm pro cara. Eu acho que me preocupa essa primeira fase do Brasil, né? E a oitava de finais também, se passar Holanda e Espanha, né? É mata-mata, é difícil. Mas eu acredito o Brasil entre os 4, e aí é camisa, é realmente tradição, e eu acho que o Brasil tem tradição para chegar a ser campeão. Hoje, a lista dos convocados da seleção do Celso Cardoso, que é a Argentina, foi divulgada pelo técnico Alessandro Sabeja. É claro que o craque do Barcelona, Lionel Messi, foi um dos chamados para disputar o Mundial do Brasil. Em uma entrevista neste início de semana, o atacante falou sobre as chances da Argentina na Copa e a reta final do Campeonato Espanhol. Confira. Vida de astro pop não é fácil. Prestes a decidir o título do Campeonato Espanhol e já vivendo a ansiedade da estreia na Copa do Mundo, Lionel Messi precisou ir à Suíça para atender compromissos com um patrocinador. Durante a visita à fábrica de uma relojoaria de luxo, a estrela da seleção argentina e do Barcelona falou sobre diversos assuntos, como, por exemplo, a chance de sagrar-se campeão da Liga Espanhola no próximo sábado. Poder ganhar essa liga depois de tudo que aconteceu e poder dedicá-lo ao Tito Vilanova, que certamente desejaria isso, ele que amava tanto o clube e era tão fanático por este clube, com certeza seria muito bom. A liga é um torneio muito importante. Sempre dizemos que pode chegar a ser o mais importante pelo que significa, porque é o trabalho de um ano inteiro. Um ano complicado, difícil, passamos por circunstâncias difíceis e acho que terminar com o título seria muito bom para todos nós. Salvar ou não um ano, eu não sei, mas seria uma conquista muito importante. Messi destacou também o desempenho do Atlético de Madrid, adversário de sábado, na luta direta pelo título da Liga Espanhola. O Atlético de Madrid teve um ano fantástico, por isso está na final da Champions League, lutando até o final pelo título da Liga Espanhola. Isso deixa mais bonita a briga pelo Campeonato Espanhol, mas espero que nós possamos acabar consagrando-nos campeões.
E como não poderia deixar de ser, o camisa 10 concluiu a entrevista falando sobre a Copa do Mundo. Não, pressão não. Creio que a Argentina... Não, pressão não. Acho que a Argentina sempre está obrigada a lutar pelos títulos, sempre é favorita pelo que significa a Argentina. E nós chegamos em um momento com uma bela oportunidade de fazer algo grande. Vamos com tranquilidade e expectativa de poder alcançar o objetivo. Vamos com tranquilidade e ilusão de poder conseguir o objetivo. Bom, e para a tristeza do Chico Lang, o Alejandro Sabeja, que trabalhou no Corinthians e trabalhou com Carlitos Tevez, não levou o Carlitos para a Copa do Mundo. Ele é auxiliar do Passarella. Do Passarella. Do Passarella. Gozado, é uma anta, né? Uma besta. Ele entende que ainda bem que o Tevez não foi. O Tevez está jogando muito, mas ele entende que o Tevez conturba o ambiente. Essa é a real. Bom, e o... Bom, conturbar ele conturba, não vou dizer que não. Mas como ninguém vai casar com ele, né? É aquela coisa, não vai casar com as minhas filhas, não vou casar com ele. Ele não é gay, eu também não sou. Então, sabe, eu quero ele para fazer gol. Mas se ele tem um grupo de jogadores que se dão bem e de atacante, convenhamos, a Argentina também, né? Tem Agüero, tem Messi, tem um monte de gente. Bom, eu não sei não, hein? Você lembra do jogador chamado Rômulo? Pois é, jogou no Atlético Paranaense e tal. Está jogando na Verona da Itália desde 2011. E hoje foi convocado pelo Cesare Prandelli, faz parte da lista dos 30 jogadores, portanto, até a lista final, ele tem 2 amistosos e tem esse período para treinar. Ele que é volante, mas também pode jogar como atacante, pode jogar como lateral. Então, por ser um jogador versátil, talvez ele seja um brasileiro defendendo a esquadra azurra no Mundial do Brasil. Se não me engano, ele já defendeu a seleção brasileira, quer dizer, o Corinthians. Se me falha a memória. Não, ele jogou... Acho que é esse mesmo Rômulo. Não é. Ele jogou no Juventude, não foi bem, jogou no Santo André, aquele Santo André que em 2009... ele era do meio campo de Santo André. Jogou no Santo André, no Atlético Paranaense, depois foi então ele não vestiu a camisa da seleção brasileira. Não pôs o manto sagrado do Corinthians, lógico, não vestiu nada. Basquete, o Flamengo saiu na frente do Mogi na briga por uma vaga na decisão do NBB. Ontem em casa, o rubro-negro bateu o time paulista por 88-82. As equipes voltam a se enfrentar amanhã, também no Rio de Janeiro, a partir das 8 da noite. E daqui a pouco, às 7h30, o paulistano recebe o São José na primeira partida da série entre as duas equipes, também válida pelas semifinais. E olha, nós também estamos no Facebook, curta a nossa página, endereço facebook.com/gesportivanet. Ele foi um verdadeiro colecionador de títulos no Santos. Vestiu pela primeira vez a camisa do Peixe no ano de 2000. De lá para cá, foram 455 jogos que o fizeram atingir a marca de 10º jogador que mais atuou no Alvinegro da Vila Belmiro. Idolatrado pela torcida do Peixe, recebeu com exclusividade o repórter Fernando Gavini. Falou da aposentadoria e desabafou sobre a triste relação com a diretoria santista. A prateleira da sala é uma amostra de tudo o que Léo ganhou na carreira. Uma Libertadores, uma Recopa, uma Copa do Brasil, 3 paulistas e 2 brasileiros. Aí, 8 títulos. É coisa, né? Tudo isso pelo Santos, clube que ganhou o coração desse carioca, nascido em Campos dos Goitacazes. Sempre representou tudo. Tudo, abri mão de muita coisa para estar aqui, foi o clube que abriu as portas para mim, que eu tenho um amor, eu sempre deixei isso bem claro. É um clube que eu devo tudo na minha vida, né? Saiu dos dois, procura o meio da área, Robinho, voltada a bola, pega então quem está por ali para chutar e fazer é... Gol de Léo! No meio de tantas boas lembranças, o momento inesquecível é o primeiro título. Quando eu cheguei aqui em 2000, uma fila tremenda, sem ganhar nada, torcida com faixa virada, entrava em campo sobre vaia. É um filme, né? E você vê o título de 2002 e o que o Santos hoje, né, como tá. Se não tivesse conquistado, de repente não teria isso que tem hoje, né? Mas foi aquele time de 2002, o título de 2002 mudou a história do Santos. Mas a sensação de que o Santos fazia parte da vida dele, e não só como seu empregador, veio 3 anos depois, quando deixou o clube para jogar no Benfica. Ali eu senti que a ligação, né? Porque eu sofri muito, né? Eu tinha que sair, não tinha como eu permanecer, mas o coração queria ficar. Como o Rogério tem uma carreira maravilhosa no São Paulo.
Mas não teve jeito, eu tive que sair. Mas ali eu senti que é uma ligação muito forte, né? E que se eu tivesse que voltar, eu voltaria para cá como eu voltei. Amor que o fez voltar em 2009, deixando de lado uma proposta muito melhor feita pelo Fluminense. Muito melhor em todos os aspectos, em todos. E quando eu preferi voltar para o Santos, eu abri mão de tudo, né, cara? No Fluminense eu tinha luva que eu abri mão, o salário era maior, eu tive que abrir mão. E até as renovações a partir daí foram para baixo, para poder permanecer. Não é uma coisa fácil e eu deixo isso claro para o torcedor. Entendeu? É um amor acima de qualquer outra coisa, né? Mas a história se encerrou no dia 30 de abril de 2014. O contrato do jogador acabou e não foi renovado. Eu tiro o clube disso. Foram as pessoas que ali estavam. Foi que todo mundo cogitou contrato e nunca houve contrato, nunca houve conversa de contrato. Não existiu isso. Entendeu? Como tem projetos hoje de gerir um atleta no clube, tinha que existir também de como encerrar a carreira de um atleta no clube. Comigo não foi uma decisão, o que foi passado para mim. Uma decisão unânime, baseada em critérios técnicos e que meu contrato não seria renovado. A única homenagem que ficou foi esta pintura no muro do centro de treinamento do Santos. Mas Léo queria mais. Por tudo que fez com a camisa do clube, o jogador gostaria de ter tido pelo menos uma partida de despedida. O que você queria era poder ter feito um ou dois jogos na Vila. Não se questionou renovação de contrato, entendeu? Só que vai ficar os 10 minutos quanto misto. Lá longe. É isso aí. Tenta chegar à linha de fundo, chutou e é gol. Gol de Léo! Não esperava mesmo terminar minha carreira do jeito que terminou. É duro pra mim. Mas quem sabe lá na frente? Não sei. Eu possa... Tá magoado. Muita coisa. Não é fácil. Léo não esconde a mágoa que ficou, mas o momento é de tocar a vida em frente e se acostumar com ela fora dos gramados. Aposentado, né? Meio forçado, né? Mas aposentado, pensando no que eu vou fazer da vida agora e estou lidando bem com a situação, né? Estou ocupando o meu dia a dia e colocando alguns projetos para funcionar, para não sentir tanto, né? O primeiro passo é estudar. Léo vai fazer faculdade de gestão esportiva, para quem sabe no futuro voltar ao Santos. É um sonho que eu sempre tive, sempre deixei isso bem claro. Não sei se isso vai acontecer ou vai se realizar, mas eu vou estudar para poder merecer isso. Se você partir do princípio que futebol é o que você mais gosta de fazer, aposentar com menos de 40 anos realmente é doloroso. Por outro lado, existe ainda uma infinidade de coisas que você pode fazer vinculado ao futebol. Seja na parte de comissão técnica, preparação física, auxiliar técnico ou como treinador, seja na condição de diretor, de gestor, há uma infinidade de funções que podem ser feitas desde que você procure o preparo. O futebol, não adianta, você tem que saber a hora de parar. E é melhor parar em alta, com dignidade, do que, de repente, forçar a barra, sabe, e queimar a imagem do que já foi. Eu utilizo como exemplo, Chico, uma conversa que eu tive com o Mauro Silva. Ele disse, quando eu percebi que estava chegando atrasado, percebi que era melhor parar. Eu já não era mais o mesmo. E foi muito sensata essa postura do Mauro Silva, por mais dolorosa que seja. Como para qualquer outro jogador, parar não é fácil. Mas o Léo fazia uma função também, Chico, que convenhamos, a idade já não ajudava mais. Um lateral você tem que avançar, você tem que voltar para marcar. Mesmo no meio-campo hoje, num futebol competitivo, participativo, você tem que estar realmente, você depende do físico. E num calendário como o brasileiro, que você tem jogo de quarta, sábado, não há físico resista. Mas o Celso, ele não está reclamando porque parou. Ele até admite que parou e parou legal. Eu estou entendendo, Léo. É que o Léo, ele se deu para o Santos. Ele se doou para o Santos. A vida dele foi jogar no Santos. Ele é o tipo Rogério Ceni, que jogava na lateral esquerda. E foi um dos maiores laterais esquerdos do Brasil. Tem mais essa.
Tem mais essa ainda. E não foi tão reconhecido assim, não esteve em tantas seleções brasileiras, mas esteve também na seleção brasileira. Foi colocado no time do Santos pelo Leão, se não me falha a memória, né? E fez parte daquele primeiro Meninos da Vila lá com o Robinho e o Diego. Né? Agora, ele foi um grande jogador, só que o Santos não abriu esse espaço que você está falando, dele ser auxiliar técnico, dele fazer parte da comissão técnica, e é isso que está magoando o Léo. Eu entendo, Léo, eu acho que o Santos pisou na bola mesmo com ele. São Paulo, o presidente Carlos Miguel Aidar falou do mal-estar criado após o final do jogo contra o Corinthians, quando o técnico Muricy Ramalho, descontente com o posicionamento em campo do atacante Bosquilha, cobrou rispidamente o jogador. A bronca que o Muricy deu no Bosquilha, todo mundo viu, gera alguma discussão interna sobre a Cotia e você pensa em mudar alguma coisa, a forma de trabalhar em Cotia? Não. O futebol, o São Paulo tomou um gol do Corinthians por uma falha defensiva de cobertura pelo lado direito. E o que o Muricy, ao substituir, colocar o Bosquilha em campo, no lugar do Oswaldo, o Oswaldo teria que ter feito, pelo que eu entendi, aquela cobertura que não foi feita no lance do gol do Corinthians. E ao colocar o Bosquilha, imagino que ele tenha dado a mesma recomendação para fazer a cobertura que não foi feita. Então o Muricy ficou nervoso, é do calor da partida, um jogo que o São Paulo teve mais presença em campo, embora um jogo muito amarrado, né, muito defensivo, mas eu imagino que tenha sido muito mais um desabafo. Não há nada contra. Cotia é a base do São Paulo, nós temos muitos jogadores do São Paulo vindos da base, o futuro do São Paulo é a base. Essa contratação do Allan Kardec não é regra, é exceção. A nossa ideia é valorizar a base. Veja só que nós estamos tentando salvar 2 meninos da base, salvar no bom sentido, né? Mantê-los no time principal, porque nós temos ainda partidas oficiais pelo campeonato. Isso para nós é importante, terminar essa, vamos chamar de primeira fase dos 9 jogos, numa classificação razoável. Bom, em relação à bronca que o Muricy deu no Bosquilha, para quem acompanhou o jogo, logo no final da partida, pitou o final de jogo, o Muricy foi para cima do Bosquilha falando um monte de coisas. Enfim, eu acho isso errado. Eu acho que errou o Muricy. Como comandante, tem que manter o equilíbrio emocional. Ele expôs o jogador. Para quem está acompanhando, para a imprensa, para os jornalistas, é um prato cheio. É notícia. Mas do ponto de vista profissional, não agrega nada, ainda mais um técnico experiente. Não gostou do comportamento do jogador, achou que não foi correto, chama ele num canto em particular e conversa. Até por respeito ao profissional, mesmo que ele seja inexperiente, Chico, ele merece respeito. Estava de cabeça quente, né, Não Chico? importa. Mas não importa. O comandante tem que ter equilíbrio emocional, senão não serve para ser gestor. Eu falei isso no Mesa Redonda e repito agora. A pior coisa que existe é você dar uma bronca em público em alguém, é você humilhar uma pessoa, você ter um cargo maior que aquela pessoa e humilhar, principalmente quando o cara é novo. Por isso você, Zé Mané, não ficar dando bronca em público no seu filho, que isso frustra a criança, revolta, deixa a criança com raiva. Imagina o Bosquilha, que deve ter ficado na mesma situação. E o Muricy comprou uma briga boa, viu? Quem dirige as equipes de baixo é o Juvenal Juvencio. Hora de falar do Corinthians, que se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense amanhã em Curitiba, no amistoso que vai marcar a inauguração da Arena da Baixada. Confira as informações do Timão com Osmar Garrafa. Com força máxima, assim deve ser o Corinthians no amistoso de amanhã contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada em Curitiba. Essa partida vai marcar a reinauguração do estádio, que também será utilizado como palco para os Jogos da Copa do Mundo deste ano. Agora à tarde no CT, o técnico Mano Menezes comandou um trabalho com bola e praticamente confirmou que deve iniciar este jogo amistoso com os titulares. E na segunda etapa, será a vez dos reservas entrarem em campo contra a equipe paranaense. A maior novidade fica pelo aproveitamento do volante Elias. O clube consultou a CBF para saber se, por se tratar de um amistoso, o meia que não tem condição legal para disputar os jogos do Brasileirão poderia ou não entrar em campo. A resposta da entidade máxima do futebol brasileiro foi positiva e o meia vai poder, enfim, reestrear com a camisa do Timão. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe volta a campo somente no próximo domingo contra o Figueirense. A partida está confirmada para a Arena Corinthians, jogo que vai ser o primeiro oficial na nova casa corintiana.
Ao término deste treinamento, Michele, os jogadores serão dispensados. Amanhã pela manhã acontece a reapresentação e, na sequência, a viagem para Curitiba. É ideia da diretoria que a equipe, após a partida, retorne para a capital paulista, desde que dê tempo. Afinal, a partida está marcada para as 19h30. O Corinthians está escalado com Cássio no gol, Fagner, Kleber, Gil e Fábio Santos. No meio-campo, Ralf, Guilherme, Jadson, que retorna ao lado de Petros. No ataque, Romarinho e Guerreiro. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Mas depois dessa matéria aí que acabou de chegar, veio a informação que diz o seguinte, o próprio Garrafa passou. O Guilherme, o Kleber e o Romarinho não vão viajar, vão ser poupados. O Elias vai estrear mesmo, o Walter vai ficar no gol no lugar do Cássio e o Ferrugem deve ser testado na lateral direita. Ou seja, o Corinthians entra com um mistão contra o Atlético Paranaense na inauguração da Arena da Baixada, que vai ser outra sede da Copa do Mundo. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Allan Kardec terá sucesso no São Paulo? Não, 60% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. Tchau. Nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Vai sim, Allan Kardec é bom mineiro. Tchau.